tá? Tudo bem. Quanto tempo? Quanto tempo, a gente se viu, né? Eu vim aqui no programa ano passado, há mais de um ano, né? Nesse tempo louco que a gente não consegue contar direito, porque 2020 foi uma loucura. Mas eu tô bem, apesar de todos os pesares, né? Estamos vivos, estamos sobrevivendo, estamos levando com resistência e resiliência, né? E haja resiliência para esse ano, né? Exatamente. Aliás, para o artista um tanto quanto mais, né? Sim, foi realmente um ano desafiador para a gente que é da cultura. E principalmente para produzir arte, né? O que é produzir arte? Como se produz arte em pandemia, né? A arte, ela precisa tanto do encontro, acho que o encontro pessoal, assim, ele abastece, assim, ele alimenta a arte. As trocas, né? As trocas vão nos trazendo novas informações e novos repertórios, Sim. né? Igor, quando você veio aqui da outra vez, a gente falou muito sobre seu EP. Você contou, né, a sua jornada do EP, que ele é super visceral, né? É muito sobre você. Tá falando aqui, embora a sua música tenha alguns elementos pop e tal, uma coisa... Mas as letras são bem profundas, né? E a gente falou sobre lançar isso. E aí lançou, né, em outubro você veio aqui, a gente falou sobre depressão, sobre todos esses processos. E aí vem uma pandemia bem né, sem precedentes. E as suas músicas, como ficou a sua cabeça nisso, assim? Foi uma loucura, porque assim, esse projeto, né, que é o mesmo dos EPs, na verdade, porque ano passado, desde 2018, eu estou lançando uns EPs, e essas músicas, na verdade, eu escrevi em 2014, então tem todo um longo processo aí de 6 anos de eu trabalhando nessas composições que elas falam, sim, sobre esses processos depressivos, né, de tristezas, assim, bastante profundas mesmo, falta de perspectiva. E quando chegou 2020 e veio essa pandemia, que já era o ano que eu já ia realizar o álbum por planejamento, também porque eu tinha passado no edital da prefeitura, eu senti que realmente esse era um ano que seria propício falar sobre esse assunto mesmo, que era um tema que veio em pauta mesmo, né? A gente teve então um aumento de casos mesmo de depressão, ansiedade. Essa pauta se tornou relevante, né? Sim. E aí é muito doido ver como que, né, o tempo vai passando e as coisas vão ressignificando mesmo, né? Então essa música que eu escrevi num momento completamente diferente e que eu já lancei nos EPs em um momento também completamente diferente, e agora elas vêm com um outro significado. E também eu trabalhei de outras formas também, esses arranjos, eu recriei essas músicas com parcerias, enfim, com a DJ Maravilha, que está na produção musical e fazendo a parte rítmica. Então foi toda uma construção que foi de ressignificação mesmo disso, e de alguma forma acho que permeou ali todo o processo essa questão do que estamos passando nesse ano, né? Essa melancolia, que é o nome do álbum mesmo, assim, sendo um tema tão importante para a gente falar nesse momento. E você reencontrou o Igor de 2014? É uma pergunta foi isso? Interessantíssima, porque eu sinto que nesse momento de lançamento do álbum, tipo agora, né, ele saiu hoje, eu realmente senti que parece que eu fechei um ciclo mesmo, assim, que começou lá atrás, assim, há tanto tempo atrás, sabe? Porque desde o início do processo de composição dessas músicas, eu reuni as músicas que eu compus em 2014 e falei, isso aqui vai ser um álbum e ele vai chamar Melancolia. E esse processo de trabalhar nelas e repensar os arranjos, repensar os ritmos, repensar as letras, que eu também repensei em muitos momentos a partir das coisas que eu fui passando, então eu fui recompondo elas, assim, né? Foi um processo que parecia que não tinha fim, assim, ele ia ficar para sempre, essas músicas iam se transformar para sempre. Elas nunca iam ficar pronta, né? E aí eu lancei os EPs ano passado, e aí por mais que eu já estava lançando, né, no Spotify e tudo, eu não era a sensação de que eu realmente estava fechando o ciclo, porque era como se eu estivesse narrando esse processo, né, de alguma forma. Qual que é esse procedimento, como que é esse ciclo, como que gira esse tempo todo, né? Mas sem um final mesmo. E aí eu falei assim, quando eu lançar esse álbum, eu espero que eu chegue nesse lugar, né? E é essa sensação mesmo, assim. Agora eu lancei esse álbum e é realmente o álbum que tem o nome Melancolia, que é o que eu pensei lá atrás. Ele está sendo lançado nesse momento e falando sobre tudo, não é falando sobre o agora apenas, sabe? Então isso que eu acho legal também.
ao mesmo tempo que ele diz muito sobre quem eu me tornei hoje, porque é muita transformação, né? Sim, sim, imagina, 2014 para 2020 são 6 anos, né? É uma vida ali de aprendizado, de troca, de transformação, de sentimentos, porque tem músicas que às vezes o artista se depara com ela depois de anos e ela não faz mais sentido, não pertence mais e a pessoa não quer mais tocar, né? Tudo bem que se lançou em 2019, né? 2018, 2019, Sim. mas tá falando de um Igor lá de trás lá de ainda, trás, né? Que são vários, né? Sim. São vários Igors, assim, que passaram por esse processo todo. E esse que eu cheguei agora com esse álbum, ele é uma pessoa nova, assim, né? Que passou por transformações. E é legal também que as letras, elas vão falando de transformações, então acho que a gente está sempre se transformando, então, de alguma forma, esse álbum ele vai sempre fazendo sentido, assim, porque a gente vai acompanhando alguma transformação, seja qual ela for, assim. Então rola um carinho pelos outros Igors. Rola um carinho, assim. Trouxeram até aqui. E rola que esse álbum acaba abraçando todos eles também, assim, de legal. alguma forma. Eu acho que o processo também foi muito de olhar o que é essa música na raiz e o que ela pode se tornar. E tentar ligar essas duas coisas, sabe? Novas parcerias trouxeram novas possibilidades sonoras e novas formas de pensar essas músicas. Ao mesmo tempo que, por outro lado, as músicas elas foram escritas, a raiz delas estão ali, então todo esse processo está ali, é uma história. Teve letra mesmo que você alterou? Chegou a mudar, assim? Teve letra que eu alterei, assim, não esse ano, mas que eu alterei nos últimos anos, assim. No ano passado, que foi 2019, eu lancei 3 EPs e um em 2018. Nesse processo, eu cheguei a repensar algumas letras, assim. Foi uma loucura, porque foi 4 EPs em um ano, basicamente um ano, porque foi um EP a cada estação, né? Então 3 meses para fazer cada EP, e durante esses 3 meses eu olhava e tinha que produzir, fazer tudo aquele processo que é intenso de produção de um EP, e eu olhava e falava, não, mas essa letra aqui acho que precisa mudar alguma coisa, porque eu preciso dizer outra coisa. E aí foi transformando. Então chegou hoje, em 2020, eu não senti mais necessidade de mudar, porque realmente elas já tinham chegado num lugar mais lapidado. Assim. Elas chegam num lugar que fala, chega de mexer em mim, agora eu estou pronta para o mundo. Pelo amor de Deus, chega de mexer em mim. Não mexe mais em mim, estou cansada, me deixa assim. Exatamente. Que momento que rola isso pra você? Quando você sabe, tá, é assim que ela vai ficar, assim que eu vou me apresentar publicamente. Olha, é muito louco, porque eu acho que não chega nesse lugar, nunca chega assim. É um processo que eu vou olhando, se eu olhar e quiser transformar alguma coisa, lapidar mais, eu sempre vou conseguir lapidar um pouquinho mais. Eu acho que isso acontece porque a gente muda, né? A gente se transforma, o nosso corpo se transforma, a nossa cabeça se transforma. Então, querendo ou não, de alguma forma assim, a gente vai querer falar outras coisas através das músicas, né? Mas acho que chega um momento que eu penso assim, todos esses Igors que estão aqui dentro dessa música, que construíram essa história, de alguma forma já colocaram a sua mão aqui. Então já tem muita coisa dita e por várias personas, assim. Acho que daqui pra frente, se eu quiser falar mais coisas, pode ser por outras músicas que vêm aí pro futuro. Os né? próximos discos. Mas calma, estamos nesse primeiro. Acabou de sair meia-noite, calma. As letras já estavam prontas. A gente estava falando da transformação, né, de todo esse processo que é você lançar um disco. Teve alguma letra que saiu esse ano? Ou você já estava com as letras lá prontinhas e o disco estava pronto? Tava tudo já encaminhado, assim, tava tudo bem já assim, pronto para ser transformado só num arranjo mesmo novo e virar um disco. Porque como eu já tinha trabalhado bastante tempo nelas, as letras mesmo, acho que até porque por elas carregarem histórias que são de outros momentos também, eu acho que tem isso também. Eu não quis contar novas histórias porque elas seriam muito diferentes daquelas, assim, né? Respeitar aquele momento. Exatamente. Elas também acabam trazendo uma relação das músicas entre si, né? Por terem sido escritas todas numa mesma época, né? Acho que tem isso também. Se eu mudar essa letra, talvez trouxesse outra época que não é aquilo. Mesmo assim, a sonoridade e algumas alterações ali vão fazendo uns links com outras eras da minha vida. Quando você veio aqui, a gente tocou algumas músicas do EP, tem músicas que eu toco aqui na programação. E você foi fazer novos arranjos. Fui fazer novos arranjos. E aí vem um outro processo, né? Porque escrever é uma coisa, o Igor lá de trás escreveu,
esse Igor de 2020 acatou, tá tudo bem, vamos lançar, mas os arranjos na sua mão. E aí? Aí foi o processo, acho que na A verdade... gente tá meio dark aqui, né? O Igor, vamos nessa linha do tempo, a gente tem o Igor 2014, o Igor 2018, 19, o Igor 2020. São vários personagens. São vários personagens, vários Igors aqui, ó, fragmentado aqui com a gente no programa hoje. 2019, quando eu lancei os EPs, foi já um processo de construir arranjos, porque a minha pesquisa em 2019 foi transformar músicas que foram feitas no violão, algo mais cru, em algo mais eletrônico. Eu estava explorando então as formas de compor no eletrônico e construir os EPs. Só que aí eu quis ir além nessa pesquisa e achei que seria mais interessante estar trabalhando com uma parceria, assim. Aí foi quando eu chamei a Maravilha, né, que é a Isadora, DJ Maravilha, que ela, enfim, é uma artista que tem uma atuação muito forte na cidade. DJ Maravilha, vem aqui. Não agora esse ano que vem, mas vem aqui, quero você aqui, com o sexo só seu. Não, é incrível, assim, o trabalho dela, e aí ela, eu sempre, enfim, acompanhando as pistas de dança por aí, e vendo o que ela trazia como discurso nas músicas, nas séries que ela construía, sempre algo muito conciso e que tinha um discurso de pesquisa ali. Então, eu olhei para aquilo e falei, eu acho que é isso que está faltando no Melancolia. Então, ao invés de eu buscar algo que eu sentia que dialogava com o que eu estava fazendo, eu busquei algo que eu sentia que precisava para complementar o que eu estava fazendo, entende? Como algo que não estava ali ainda, mas precisava complementar. E aí eu chamei ela topou o convite, então a gente fez esse trabalho de repensar todas as músicas a partir, né, também das pesquisas dela, rítmicas, e aí foi assim, uma divisão, eu ficava ali na harmonia, na parte das guitarras, construindo essa parte que tinha a ver também já com a composição, e ela ficou na construção dos ritmos, da parte eletrônica, tendo ideias de sintetizadores, e enfim, trabalhando nos ritmos mesmo. E aí eu acho que foi a magia dessa transformação do EP pro álbum, porque o álbum ele ficou muito diferente, assim, principalmente nessa sonoridade que traz músicas, que traz estilos musicais bem assim, raízes brasileiras, só que numa roupagem eletrônica. Sim. Então tem uma conexão ali, passado, raízes com o futuro, uma coisa meio futurista mesmo, por exemplo, uma música que rolou um processo ali de transformar um baião em algo completamente futurista, assim, um eletrônico, algo de remix, de pistas de dança mesmo. Enfim, e cada música tem uma pesquisa. É uma cyberpunk, gente. É uma Gretchen cyberpunk, exatamente. E tem todo esse processo, assim, cada música foi um estilo musical que foi trabalhado ali pra chegar no resultado que chegou. E a gente fez uma pesquisa mesmo rítmica, assim. A Isadora, ela tem esse cuidado, né, de como que esse ritmo funciona culturalmente no mundo, assim, né, como que a gente pode trabalhar ele, faz sentido a gente trabalhar ele nessa música, nessa letra. Então ela foi trazendo isso, assim, que eu acho que enriqueceu demais o meu processo, assim. Porque sempre é complicado, tudo bem, né? A figura do produtor musical, ela é extremamente comum e bem-vinda, né, nas produções, né? Mas você sempre trabalhou sozinho, né? Você é um artista visual desde os conceitos, letras, tudo. E como foi, assim, você falou que ela trouxe para você esses elementos, você se abriu para isso, assim, você estava preparado para ter essa interferência no seu trabalho? Foi um processo, porque, como você disse, eu sempre trabalhei sozinho. Sim. E as músicas, elas falam de assuntos muito íntimos, assim, e que, enfim, como você disse mesmo, a palavra visceral, assim, eu acho que é bem sobre isso. E sempre foi sobre solidão também, acho que tinha um pouco esse discurso, então fazer sozinho sempre teve um sentido ali de que era eu falando sobre mim, sobre histórias minhas, e beleza. Eu acho que nesse momento foi um processo de abrir e realmente compartilhar essas vivências com outras pessoas, assim. Acho que principalmente o processo de parceria com a DJ Maravilha foi uma coisa de conversa, assim, de troca muito pessoal, que a gente foi realmente construindo uma terapia. Entendi. Todo encontro de produção era um encontro terapêutico, assim, pra gente poder realmente pensar como trabalhar aqueles assuntos tão densos e transformar aquilo num arranjo novo, enfim, que a gente estaria construindo juntos. Porque ficou bastante leve, a gente estava aqui brincando, né? Essa música dá pra você chorar, dançar na chuva, né, Soneca? Isso aí. Ao mesmo tempo. Porque também essa roupagem mais eletrônica que ela traz, essa linguagem mais pop, também é uma forma de você
é uma forma diferente de você se expor e de expor essas letras, né? A gente pensava até, foi uma das coisas que permeou esse processo do álbum, que é de pensar a dança e o eletrônico mesmo como cura. Então, assim, Sim. falar das bads poderia ter um peso diferente se a gente estivesse fazendo uma sonoridade completamente triste mesmo e melancólico, mas a gente colocou um pouco de dança ali e um pouco de pista de dança também, acho que trazer esse universo, né, de uma DJ que tem essa experiência, que tem essa estrada, colocando esse repertório ali. Uma DJ do rolê mesmo. Do rolê mesmo. Onde ali as pessoas também estão lidando com as suas paranoias, com as suas tristezas e melancolias. Porque a pista de dança é isso, sim, né? A pista de dança não é essa loucura, não né? Não é a felicidade sim. pura, né? A pista de dança, ela é esse se emocionar e, tipo, extravasar mesmo, botar pra fora pra, de alguma forma, trabalhar essas mágoas, né, que a gente leva. E acho que então foi isso, assim, tem as letras, então é como se tivessem duas camadas, duas faces no mesmo trabalho, assim, por um lado, um compositor melancólico e, tipo, que tá trabalhando harmonias de construção muito voltados para essa vibe de melancolia e tristeza mesmo, e uma produtora também trabalhando, respeitando isso, mas trazendo uma ideia de cura na musicalidade. É o Igor que passou pelo seu inverno, pelo seu outono emocional, e aí veio primavera e verão, finalmente, né? Finalmente chegou o verão! E é muito legal porque eu tava fazendo uma audição do álbum ontem, e eu tava fazendo essa audição em casa com os meus irmãos. Aí meu irmão comentou assim: nossa, que louco, né? Depois que termina de escutar o álbum, eu percebi que ao longo do álbum eu fui ficando feliz, assim. Eu ficou um pouquinho mais feliz, assim. Tipo, começou bem triste e foi mudando um pouco. Porque eu acho que ele tem esse processo mesmo, assim, de transformação, assim, ao longo do álbum, que ele conta uma história, uma narrativa, e desse aparecer dessa primavera, desse verão, desse sol. E é legal você falar isso, né, dessa construção do álbum, né, que começa lá em posição fetal e sai na Sapucaí, tô brincando. Mas as pessoas hoje só lançam singles, né, elas vão lançando um álbum ao longo do ano para você ter uma vida maior, né, ou tá sempre ali nos lançamentos. E se perde muito essa coisa do conceito do disco, né, de ouvir o disco inteiro que está contando uma história, né. E é muito legal você ter lançado o disco inteiro contando uma história, né? Porque, sim, às vezes, as estratégias de marketing te atrapalham de alguma forma, assim, tipo, não vou lançar desse jeito porque o Spotify, o algoritmo... Sim, tem essa camada, assim. Esse ano, inclusive, eu tentei, assim, estudar um pouco, né, sobre a minha carreira e... para deixar as coisas um pouco mais profissionalizadas, e me deparei muito com esses discursos do marketing digital mesmo, e cheguei a ouvir conselhos, assim, numa mentoria, que me falaram assim: não lança um álbum, lança um single, lança um clipe, sabe, que nesse momento não faz sentido você lançar um álbum. Mas, por outro lado, se eu estou apegado realmente à minha construção poética e conceitual, não faria sentido um clipe ou um single no momento, entendeu? Assim, teve um clipe e um single no álbum, mas eu precisava lançar o álbum porque era sobre isso, era sobre um álbum, era sobre uma sequência de músicas que contavam uma história. E, enfim, acho que são coisas que a gente também... É importante a gente... trabalhar também de acordo com as demandas, né, como que está funcionando o mercado da música hoje em dia. Então a gente tem que se adaptar para não ficar para sempre, né, num anonimato, trabalhando assim, porque o artista também não ele precisa estar sobrevivendo do que ele faz, né? Mas ao mesmo tempo acho que é muito importante que a gente tenha consciência da poesia que está ali, né, do conceito que a gente está trabalhando, e como trabalhar aquilo da melhor maneira, assim, para que chegue nas pessoas esses processos de transformação, esses processos, sim, que realmente a arte parece que ela está aí para isso, né? Ela é uma ferramenta de transformação, né? Exatamente. Vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir, vamos colocar Surpresa, que é esse baião que eu comentei com vocês. A gente estava falando aqui da importância do estudo da música, né? Dessa preocupação na hora da produção, você trazer os elementos com responsabilidade. Parece meio careta falar isso, né? Mas quando você fala, essa música tem um baião, às vezes fica meio caricato, né? Se você não usa isso de uma maneira que seja incorporada e diluída no seu trabalho e transcenda a regionalidade da música, né? Porque
é isso, né? Eu não posso falar que essa música ela é um baião, porque eu não vivo o baião, né? Eu não estou no Nordeste, eu não sou nessa cena, nesse contexto. Mas, ao mesmo tempo, a Maravilha, que fez a produção do álbum, ela olhou para o baião como uma referência, né? Como um repertório, e trouxe isso, incorporou isso no trabalho, e trouxe para um outro contexto, né? Então também usando outras referências da música eletrônica, da pista de dança, e aí da MPB que eu trago. Então é meio que uma mistura de referências mesmo, e não só assim, quero pegar aquilo ali e usar, se apropriar, né? Eu acho que é olhar para aquilo também, pensar quando surgiu, né? Eu achei isso muito incrível, aliás, eu admirei muito assim durante o processo. Como a Maravilha, ela teve esse cuidado mesmo, assim, de olhar para cada ritmo, pesquisar a origem, pesquisar esse contexto cultural mesmo do ritmo, para a gente poder usar da melhor forma, né? Então, como nesse caso tinha até um pouco a ver no discurso da música, porque fala um pouco de que tem uma seca ali, né, meio no sentido simbólico, emocional, né, mas e que depois vem um florescer, uma chuva, né, uma fertilidade, tinha um sentido ali, a gente não estava usando também à toa, né? Então, eu acho que isso que é importante, a gente usar com responsabilidade, olhar para os ritmos com atenção e não se apropriar. E como foi para você nesse disco, né, que a gente está conversando, que é tão seu, tão íntimo, né? Ter parcerias, você tem feats aí no... Tem feats, e aí? Muito louco. Foi maravilhoso, aliás, porque eu acho que, assim, a vontade de fazer feats eu sempre tive, porque mesmo sendo um trabalho muito íntimo, muito meu, eu acho que a cena se movimenta através das parcerias, assim, né? Acho que ninguém vai sozinho, assim, né? Pra frente, né? Tipo, acho que também o trabalho de um artista está sempre dentro de um contexto, né? Esse contexto, ele tem outros artistas trabalhando, não só artistas, mas também produtores e, enfim, profissionais da cultura de várias frentes. Então, eu achava importante ter esses feats. A Isabela, que fez um feat em Pôr do Nada, ela já tinha feito algumas parcerias comigo, a gente... em projetos dela, né, anteriores, eu cheguei a participar, mas em nenhuma vez ela tinha participado num projeto meu, né? Então foi interessante, porque aí eu falei, agora é o momento inverso, assim, né? Tipo, ela participando do meu projeto, e eu abri esse espaço na minha música, naquela minha letra que era tão minha, de tantos anos, assim, e falei assim, escreva algo. Daí eu dei pra ela um espaço da música e falei assim, eu quero que você escreva. Então a gente conversou sobre o conceito, a gente teve um desenvolvimento super interessante, assim, de letra, de pensar que é pôr do nada, que fala de um pôr do sol, e aí quando acaba a música ela vem trazendo uma fala sobre a noite, então como se tivesse caído o dia mesmo e caído a noite, e começou então a lua a aparecer e trazer um outro discurso. Então foi super interessante, assim, e ela trouxe uma linguagem muito diferente, porque ela é do rap, e ela tem enfim, uma linguagem, uma forma de escrever diferente mesmo. Então ali a gente teve uma conversa mesmo sobre isso, como que vai funcionar isso, e no fim das contas vai ser legal ser diferente a linguagem de falar. Acho que essa é a graça, assim, é tipo outra pessoa mesmo, outra pessoa. Sim. E também tem o feat com o Jasper, que ele é um cantor da banda Jasper e a Gana, e ele canta incrivelmente, tem uma voz maravilhosa. E ele participou na música Primavera e Prontidão, que eu tinha lançado no último EP. Essa bola aqui, se você acompanha aqui a Rádio Difusora, você sabe que música é essa. E é uma música que ela já traz um pouco de primavera mesmo. Sim. Ela não é mais tão a solidão de dentro de casa, ela traz um pouco de uma esperança. Então é legal que aí o Jasper veio como uma voz que talvez trouxesse uma ideia de que essa solidão não tivesse mais tão... Você já estava acompanhado. Já estava acompanhado, já tenho amigos, né, já tenho ali... Eu acho que ao longo do disco vai tendo até essa sensação, porque vão aparecendo outras vozes, né, outras participações, e eu acho que é até um pouco da história desse disco mesmo, que ele era solitário e no fim das contas ele encontrou pessoas com quem ele compartilhava suas emoções, enfim, e que participaram desse disco mesmo, participaram dessa construção. Quantas pessoas envolvidas?
Nossa, se for contar. É legal também que tem, acho que vale citar aqui a produtora executiva que estava trabalhando ali em cima da organização do projeto todo, que é a Letícia. Ela cantou os backing vocals no álbum todo, assim, todas as músicas tem algum momento que tem um backing vocal dela. Então tem sempre uma voz feminina ali no fundo também, participando, então já traz uma ideia de que não é mais só eu, assim, né? Sim. E também as baterias da Isadora, e enfim, todo esse processo de colaboração mesmo transformou o álbum em um álbum coletivo, talvez, acho que é isso. Mas eu citaria aí, vamos ver, tem 2 feats, a Letícia nos back vocals, 3 pessoas, a Isadora na produção musical, 4, e também tem o Teto Souza, que fez a mixagem e masterização. Acho que também é importante citar porque ele deu uma cara, assim, ele deu uma roupagem para as guitarras principalmente, ele que deu para as guitarras os timbres delas, assim. Ficou uma coisa muito bonita, então acho que, sei lá, umas 5 pessoas, pra contar só na música, né? E aí você é um cara dos visuais, das artes visuais aí, né? Teremos clipe, teremos o quê? Teremos imagens? Essa é outra camada que também fez parte do processo, porque teve uma equipe, eu achei muito legal isso na evolução desse álbum, a gente formou uma equipe visual. Então tinha que é a Malu Borim, a Alice Almeida e a Sandra Fava, que a Sandra Fava fez o projeto gráfico do disco todo, fez as capas, enfim, fez o design mesmo do disco. A Alice Almeida fez a maquiagem. Da Alice, gente, faz tanto tempo que eu não vejo a Alice. E foi maravilhoso a participação dela, porque ela está comigo faz muito tempo no projeto. Aqui. Você aqui, Alice. Venha francamente. E ela participou de uma forma muito, assim, acho que ela entende tudo, assim, eu gosto de como ela participa. Ela fez a maquiagem nas fotos de divulgação, ela trabalhou com figurino, caracterização mesmo. Ela montou mesmo, assim, a persona, quem seria este Igor, esse novo Igor. E a Malu Borim fez a fotografia, né, a partir dessa construção, que a Malu Borim também tem um olhar incrível. Eu acho que a gente tem uma proximidade, ela tá ali muito próxima da construção, acho que assim, da visão poética, da forma como eu vejo o mundo, assim, acho que tá ligado, assim. Ter essa sinergia é fundamental, né? É fundamental, e eu acho que isso rolou muito no álbum, sabe? Toda a equipe foi muito aberta e entendeu tudo. Acho que isso é o que envolvido mesmo com o seu processo, né? Sim, com Para além do produto cultural que se tem no final, né? Sim, estar envolvido com o seu processo é importante. Por exemplo, a Sandra, que fez as capas, enfim, o design do disco, foi muito legal porque o processo dela, ela é uma artista incrível, ela é pintora, ela tem as suas próprias produções, mas no fim das contas ela decidiu usar os meus desenhos. Porque aí eu mandei pra ela desenhos de todo esse processo de 6 anos de construção do projeto. Que é esse azul aqui? Que é esse azul, enfim, a capa é uma mancha azul que é de um desenho, com mais um desenho de eu olhando uma concha que é de outro desenho, que ela foi misturando, distorcendo as coisas. Também, né? Um desenho desse. De represa já é uma fusão de 3 outros desenhos, enfim, ela foi transformando mesmo, juntando esses elementos. Quase que assim, dizendo que existe uma história. Eu acho que as capas contam essas histórias, porque são desenhos de momentos diferentes, de Igors diferentes, né? Muito bem, gente, olha, confira Igor Pupo. Você não vai enxergar daí, mas tudo bem, depois eu coloco na tela, vou deixar os links aqui. Confira esse disco novo do Igor, escuta da primeira à 8ª música, escuta inteiro. É isso. Pra você entender o que a gente conversou aqui hoje. Nas suas redes pra galera. @Igor Pupo, né? Dificílimo. É simples, no Instagram, @Igor Pupo, e no Facebook também tem a página Igor Pupo, também sempre fácil, assim. E no YouTube também tem um canal onde você perguntou de clipe, né? Eu tava falando de visual e teve um clipe, a gente lançou um clipe, que foi de represa. Olha, já ia esquecer de falar do clipe. Fala o clipe. A gente lançou, porque a gente lançou uma música antes do álbum, que foi Represa, que foi a primeira que tocou aí. E aí saiu, a gente fez um clipe com ele, que foi produção uma montagem, né, do Arthur, que já está envolvido no projeto, na produção também. E o Christian, que ele é um dançarino, bailarino de Botucatu. Aí eu conheço o trabalho dele pela internet. E aí eu convidei ele e foi aquela coisa à distância, ele gravou lá em Botucatu, e aí ele mandou as filmagens. Tudo isso, tem uma pandemia à distância, sim.
Aí ele mandou, e aí a gente pegou as imagens, e aí a gente mandou pro Arthur, que fez a edição. E ficou um clipe, assim, muito incrível. Ele é super conceitual, poético. O Christian é um ótimo performer. Ele entendeu, assim, muito da linguagem mesmo que eu tava querendo transmitir, assim. E tem um discurso muito poético mesmo, assim, de chuva, do sentimento que traz mesmo essa música. Você tá falando aqui, eu tô assistindo o clipe. A pessoa tá entrevistando a pessoa, mas tá no YouTube da pessoa vendo o clipe que ela tá falando, né? Vejam o clipe, tá no YouTube, Represa, gente. o nome da música, e o meu canal do YouTube é Igor Pupo mesmo, assim como as outras vezes. Como chama o cara que dançou? É Christian Casarim. Massa demais. Gente, ó, procurem o Igor nas redes sociais, vou deixar tudo linkado aqui. Dá tempo de tocar mais uma? Dá tempo de tocar mais uma. O que você quer que toque? Pra gente encerrar esse francamente de hoje. Vamos tocar o som da pista, que ela já traz um pouquinho de guitarras, eu acho mais interessante pra gente ver esse lado do álbum também. Então você que está em casa ouvindo o Francamente, arraste a cadeira e se prepara para dançar. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.